Vamos começar falando sobre um pouco de Tesla. Nikola Tesla descobriu o campo magnético rotativo, um princípio fundamental da física e da base de todos os dispositivos que usam correntes alternadas. Quando se enrola vários fios condutores e coloca em contato com uma fonte elétrica, eles viram um eletroímã. A bobina primária, que é o fio grosso de 1,5 milímetros, é ligada a uma fonte e vira um eletroímã. O transistor funciona como um interruptor, que fica ligando e desligando para alternar a corrente e produzir campo eletromagnético. A bobina secundária é a que tem o fio com o menor diâmetro. A bobina de Tesla aumenta proporcionalmente a voltagem em relação ao número de voltas da primeira e da segunda bobina. Ou seja, se uma tem 3 voltas e a outra tem 300, aumenta 100 vezes a voltagem, porém a amperagem é bem menor. Ou seja, a gente ganha volts e perde ampere. E com isso, ela vai criar um campo elétrico muito forte em torno dela. Para uma lâmpada fluorescente funcionar, os elétrons dentro dela batem numa camada de fósforo que reveste a lâmpada por dentro, e é essa colisão que emite luz. Como no nosso experimento gera um campo elétrico muito forte, os elétrons se movimentam e batem nessa camada de fósforo, emitindo luz. Para a construção da bobina de Tesla, utilizamos Um pedaço de cano PVC, uma fonte de corrente controlada, uma placa de madeira para apoio, um resistor de 22 kΩ, um transistor, estanho para soldagem dos componentes, um ferro de solda, 20 centímetros de cabo, 30 metros de fio de cobre, cola instantânea e lâmpadas fluorescentes. Para começar, a gente vai pegar o cano, deixar mais ou menos uns 10 centímetros de fio e começar a enrolar. Dar umas 2 voltas primeiro, só para a gente ter uma boa início aqui, prender muito grudadinho os dois fios. É bastante importante os fios não ter espaço entre eles. Vim aqui e colocar um pouquinho de cola super bom. Sobre o circuito que alimenta a mini bobina de Tesla. Antes de explicar, tem que lembrar os conceitos, onde se o circuito é em série, a corrente se mantém e a tensão ela varia, e quando é em paralelo é o contrário, a corrente se divide pelo número de nós e a tensão se mantém constante. Então o circuito ele é constituído por um resistor que serve como alimentador da corrente, uma vez que parte do polo positivo, a corrente convencional se divide em duas, uma para o resistor e outra para a bobina primária. A tensão se mantém constante até dada parte do circuito, onde o circuito ele é em série. E após passar pelo resistor e pela bobina primária, a corrente chega a um transistor que oscila a corrente, gerando um campo eletromagnético. E é esse campo eletromagnético que faz o efeito da bobina. O transistor possui uma saída para o polo negativo da bateria, então aí ele fecha o circuito e faz o efeito da bobina. O transistor possui uma saída para o polo negativo da bateria, então aí ele fecha o circuito. E a bateria em si, que é de 9 volts, ela alimenta todo o circuito para o funcionamento da bobina. Os dois juntos vai não. Não, vai não. Essa é a mais shine dela, suga tudo, filho. Pra ela.